Olá! Sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das relações mais fundamentais e, vamos combinar, complexas que existem: a ligação entre uma mãe e seu filho. E para guiar essa nossa conversa, a gente vai usar as ideias super provocadoras do livro Homens e Mães, de Hendrika C. Freud. Olha, se preparem, porque o que a gente vai discutir aqui pode balançar um pouco as estruturas de como a gente costuma pensar sobre família. Bom, vamos começar com algo que talvez soe familiar para muita gente, o famoso complexo de Édipo. Basicamente, a ideia é aquela: o menino entra numa espécie de competição com o pai pelo amor e pela atenção exclusiva da mãe. É a história clássica de rivalidade que a psicanálise diz que ajuda a formar a identidade do homem. Mas e se o jogo não for bem esse para todo mundo? É exatamente aqui que o trabalho da Hendrika Freud vira mesa. Ela joga uma pergunta fundamental no ar. E se a batalha mais decisiva na vida de um homem não for contra o pai? E se a figura central, aquela força que ele realmente precisa enfrentar para se descobrir como indivíduo, for a própria mãe? Então vamos direto ao ponto aqui. A tese do livro é que para alguns homens o desafio não é superar o pai, aquele parricídio simbólico que a gente ouve falar. Não. A verdadeira luta é para se soltar de um laço com a mãe que é tão, mas tão intenso que vira quase uma fusão. É um campo de batalha psicológico completamente diferente. E essa citação que está aí na tela é quase um soco no estômago, não é? Porque falar em ódio pela mãe, mesmo que seja de um jeito simbólico, é mexer num dos maiores tabus da nossa cultura. O livro não tem medo de tocar nesse vespeiro, argumentando que, para um filho conseguir se tornar ele mesmo, esses sentimentos que parecem proibidos são, na verdade, necessários para quebrar essa fusão. E para ajudar a gente a entender esses dois caminhos diferentes de desenvolvimento, a autora nos apresenta dois guias, digamos, de peso. De um lado, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, e do outro, Marcel Proust, um gênio da literatura. Um traz a teoria, o outro a alma da coisa. Juntos, eles nos dão duas visões bem distintas do mundo interno de um homem. E olha só, este slide resume a coisa toda de um jeito bem visual. De um lado, a gente tem a visão do Freud. É um triângulo, certo? Mãe, filho e o pai ali como o terceiro ponto, o grande rival. Agora olha a visão que vem do Proust. O pai tá meio de escanteio, quase um figurante. O drama de verdade acontece num círculo fechado, numa dupla, que o livro chama de díade, formada só pela mãe e pelo filho. A briga não é mais a três, é um intenso mano a mano. E aqui tá a grande sacada do livro. A autora defende que a obra do Proust preenche um vazio que a própria psicanálise deixou. O que o Proust descreve como uma sensibilidade absurda é justamente essa luta para se desligar da mãe, esse tal matricídio simbólico. É como se fosse a peça que faltava no quebra-cabeça de Freud para a gente entender a formação de alguns homens. Tá, mas como é que essa relação tão intensa se forma? Para explicar esse universo fechado entre mãe e filho, a autora criou um termo muito poderoso. Vamos dar uma olhada nisso. O nome disso é ilusão simbiótica. Pensa nisso como um tipo de pacto secreto não dito. A coisa aqui é de mão dupla. Não é só o filho que precisa da mãe. Nessa dinâmica, a mãe precisa do filho para se sentir inteira, para sobreviver psiquicamente. Eles criam uma bolha, um mundinho perfeito só para eles dois, onde sentimentos considerados ruins, como a raiva, são varridos para debaixo do tapete, e onde, o mais importante, não há espaço para o pai. Mas como essa ilusão se constrói passo a passo? Bom, tudo começa com a necessidade emocional da mãe, que vê no filho um jeito de preencher algum vazio. A partir daí, é como se um pacto silencioso fosse selado para manter essa união perfeita. Qualquer sinal de briga, de raiva, de conflito é proibido. E o passo final, que é decisivo, é que o pai, a pessoa que poderia furar essa bolha, é sutilmente deixado de fora, o que só fortalece ainda mais essa dupla. O impacto disso no filho é gigantesco. Preso nessa bolha, ele começa a ter uma dificuldade enorme de saber quem ele é de verdade separado da mãe. É como um medo constante de ser engolido, de se dissolver nessa relação. E aquela energia natural, aquela agressividade no bom sentido, sabe? Aquela garra que todo mundo precisa para ir atrás do que quer e se afirmar no mundo, ela fica bloqueada. Certo. Então, se um filho está preso nessa fusão, como é que ele sai dela? O livro apresenta uma saída bem radical que acontece lá no inconsciente, o matricídio simbólico. E, por mais estranho que possa parecer, essa tentativa de fuga muitas vezes aparece através do que a psicologia chama de perversão. Mas calma, vamos entender o que isso quer dizer de verdade. E aqui a gente precisa tirar um pouco o chapéu do julgamento moral e vestir as lentes da psicologia clínica.
O livro argumenta que o que a gente chama de perversão não é simplesmente um desvio, pode ser uma tentativa desesperada e inconsciente de resolver um problema emocional muito profundo. É uma solução criativa, ainda que torta, para um conflito que parece não ter outra saída. E só para deixar isso bem, mas bem claro mesmo, a gente não está falando de violência real, de forma alguma. O matricídio é um evento que acontece dentro da cabeça, no mundo psíquico. É o ato de destruir, simbolicamente, a imagem de uma mãe que ocupa todo o espaço para que o filho possa finalmente respirar e ter seu próprio lugar para existir. No fundo, é uma luta pela sobrevivência psicológica. Até agora, a gente falou muito da mãe e do filho. Mas e o pai? Qual é o papel dele nisso tudo? Ou melhor, qual é o papel da ausência dele? Vamos ver como essa terceira figura pode ser a peça-chave para entender esse cenário. A análise do livro se conecta com uma sensação que muita gente tem sobre a nossa cultura atual, a de que a gente vive numa espécie de era sem pais. E isso não quer dizer que o pai não está fisicamente em casa, quer dizer que ele está psicologicamente ausente. É aquele pai que está ali de corpo presente, mas não exerce mais aquele papel de ser um ponto de equilíbrio, de ser o cara que apresenta o mundo e impõe nos limites. Pois é, a função essencial do pai, nesse grama todo, é ser o terceiro elemento, o cara que fura a bolha entre mãe e filho. É ele quem mostra que existe um mundo lá fora, para além da mãe. Sem essa figura para intervir, a tal da ilusão simbiótica fica cada vez mais forte. E para o menino fica muito mais difícil fazer aquele movimento de se separar da mãe para achar o próprio caminho e construir sua identidade. Então, para a gente amarrar tudo o que a gente viu aqui, o que essa análise nos mostra? Primeiro, que a grande batalha de um filho pode ser com a mãe e não só com o pai. A gente entendeu o que é a ilusão simbiótica, essa bolha que pode prender os dois. Vimos também como a literatura, olha que legal, pode nos ensinar tanto sobre a mente quanto a própria psicologia. E, por fim, a gente aprendeu a olhar para as chamadas perversões com outros olhos, como uma tentativa muitas vezes trágica de encontrar a si mesmo. E para fechar, fica no ar uma pergunta bem provocadora. O trabalho de Hendrika Sefroid nos faz pensar: se a nossa primeira relação, a mais importante de todas, é construída em cima de uma ilusão, de um pacto para evitar o conflito, como é que a gente faz para encontrar o que é real na vida e nos outros relacionamentos? É uma reflexão profunda para se levar. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima.